Antes de mais, quero agradecer a vossa presença. Estamos aqui hoje reunidos para esta primeira reunião do grupo focal do Mais Solo e, de uma forma muito rápida, tentar explicar como é que se vai proceder os trabalhos. Então, vamos ter uma primeira parte em que vamos rapidamente partilhar os resultados que foram obtidos de uma forma muito simples e muito sumária até ao momento. Também resultados referentes a algumas das questões do inquérito que foi feito cerca de 115 parcelas na região do Val do Tejo. E depois passamos para um momento um pouco mais informal, mais descontraído, com a possibilidade de poderem ir beber um cafezinho, comer uma peça de fruta, em que vamos fazer network, em que temos de facto algumas questões que vão ser debatidas em grupo e depois vão ser posteriormente votadas. No sentido também aqui de aferir-vos um pouco do trabalho que está a ser feito no âmbito mais sólido e dos resultados que temos vindo a obter. Portanto, esta parceria foi uma parceria que surgiu para dar resposta às necessidades da produção, envolve todos os parceiros aqui presentes, sendo que a parceria é coordenada pelo ICOTNA. Portanto, de facto, a parte científica, o apoio científico do projeto é dado pela Área de Santarém e pelo INHAL, e depois temos a FNOP aqui no apoio em termos de divulgação de resultados e comunicação de resultados, e temos a Vertebrado, que de facto nos disponibiliza a parte de material que estamos a testar no âmbito das culturas de abertura, e a nossa produção, sem ela de facto não seria possível estarmos no campo. A Agromais, São João Brito, Torriba e Herdadas Genéticas. O projeto decorre na zona de Val do Tejo, entre a Golgã e Vila Franca, e surgiu de facto para dar resposta um bocadinho àquilo que são as dificuldades que a produção sente neste sistema cultural que é praticado no Val do Tejo, que assenta a monocultura, a intensificação cultural e a utilização de fitofarmacêuticos, pesticidas. Consequentemente, nós registramos cada vez mais pragas, mais doenças infestantes, compactação de solo, questões de erosão de solo, perda de biodiversidade e um conjunto enorme de outras limitações que metem em causa aquilo que é a produtividade por parte dos empresários agrícolas. Uma tecnologias diferentes, testar tecnologias diferentes, nomeadamente com recurso às culturas de cobertura, com recurso à biocomunicação e ao controle biológico. E são de facto estas três soluções que no âmbito do Mais Solo se têm vindo a testar desde julho de 2017. Nós temos de facto 4 campos experimentais, 4 campos piloto. Nesses campos piloto, 2 da Agromais e 2 da Torriba, portanto, o da Agromais e o da Torriba, nos quais nós temos uma modalidade que é testemunha, uma modalidade de cálculos para a biocomunicação, uma consociação com viramina com luminosa, azevém, e portanto nesta área, e estas modalidades que são repetidas, ou têm vindo a ser repetidas desde o primeiro dia que nós as instalamos. Portanto, sempre que há a necessidade de as instalarmos, elas estão exatamente no mesmo local. Significa que vamos avaliar o efeito destas culturas depois na cultura principal, no sentido de tentar resolver os nossos problemas fitossanitários. Pelo controle de infestantes, pela importância que tem o controle de infestantes, para melhorar a estrutura do solo, porque nos permite melhorar as propriedades hídricas do solo, aumentar os teores de matéria orgânica, fazer reciclagem de nutrientes. É importante para a redução, ou pelo menos temos de facto essa percepção na redução das necessidades de adubação na cultura principal. A possibilidade de, depois dessas mesmas culturas de cobertura poderem ser usadas para cibração, para forragem, e de algum modo ajudam-nos a fazer uma quebra no ciclo dos inimigos das culturas, sejam eles pragas ou doenças. Conta que vamos ter que trabalhar com espécies que nos permitam uma rápida instalação, que têm de facto ou contribuem para uma fixação do azoto, que são tolerantes à salinidade, porque cada vez mais é importante termos esse aspecto em conta, tolerantes ao encharcamento, que permitam uma produção de biomassa, particularmente quando se quer aproveitar a mais-valia da introdução dessas culturas, e sejam culturas que tenham um ciclo curto. Portanto, este é o planeamento do nosso Mais Solo, que é que nós avaliamos no âmbito deste Mais Solo. Biomassa e reciclagem de nutrientes, portanto, acompanhamos desde a sementeira de
componentes do ciclo. Em laboratório faz depois a determinação dos nutrientes e faz uma estimativa também dos nutrientes mobilizados pelos resultados. E nesse sentido, temos a referir que, de facto, neste primeiro momento, nestes primeiros 2 anos, certo, Manuel? Estes dados são dos primeiros 2 anos. Exatamente. Os primeiros 2 anos, não se verifica grande diferença, a não ser no azeveio, em que, de facto, aí nós temos uma relação direta entre o ciclo do azeveio com a produção de biomassa, em relação às outras, as outras espécies usadas não houve essa correlação. Outro aspecto importantíssimo, e um bocadinho também alinhados com aquilo que toda a Europa faz, é determinarmos indicadores. Indicadores em termos de atividades enzimáticas no solo, em que essa tarefa é feita pelos colegas, pelo nosso parceiro Vinhal, pelos colegas Vinhal, em que incidem em 3 enzimas, desaluminase, fosfatase e beta-glucosaminase, sendo que a testemunha é aquela que menos importância que tem e, portanto, não tem significado. Estamos a falar de dispersão em que estamos só, sem nada, é aquilo que normalmente a estrutura principal do solo fica em vazio. É também avaliar a atividade de compostos fitoestimulantes no microbioma do solo e que, mais uma vez, também a testemunha é aquela que apresenta ou tem vindo a apresentar os piores resultados. Bem? Isto significa que os nossos resultados, e sempre que nós façamos uma intervenção em termos de parcela, quer seja ela com uma cobertura ou com biofecundação, é sempre melhor do que ter o solo em vazio. Com os rizomos, verificou-se que eram muito mais abundantes nos segmentos em que nós tínhamos a associação, portanto, há de facto uma maior eficácia em termos de simbiose. E também em termos de micorrizas, quem esteve no dia de campo do ano passado teve o privilégio de ver aquele manto branco que estava no solo. De facto, temos uma maior frequência em termos de micorrização nas culturas em que temos lobbying ou associação. Portanto, qualquer intervenção daquilo que nós estamos a verificar é sempre mais vantajosa. Sendo que a introdução de estruturas de cobertura tem, de facto, demonstrado nestes campos que nós estamos a trabalhar, que a acompanhar, um aumento da atividade biológica e também um aumento em termos de abundância de micro-organismos benéficos para a planta, que inevitavelmente acabam por se refletir depois na cultura principal, apesar de, entre estas culturas de cobertura que são instaladas e a cultura principal, haver alguma mobilização que vai, de algum modo, penalizar todas estas mais-valias que nós conseguimos com a introdução das culturas de cobertura do inverno. Um outro indicador que é extremamente importante avaliar, uma vez que de facto nos dá um bocadinho o estado do solo, o estado de saúde do solo tem a ver com os tomates. E, portanto, são vários os grupos que nós avaliamos, neste caso também continuamos com os colegas da unidade de avaliação, e temos os tomates de galio, aqueles que não são fitoparasitas, e os tomates parasitas. De um modo geral, podemos dizer que, e isto aqui já temos dados de 2 anos, vamos aguardar com muita expectativa o tratamento dos resultados de 2019, que estão quase concluídos, mas que não foi possível apresentar aqui. Nós verificamos que há um aumento dos tomates benéficos na biocomunicação e na consociação, e os tomates fitoparasitas têm diminuído, particularmente em manique, sendo manique a parcela em que se faz monocultura de tomate. Ao contrário, são um brito, em que portanto, há uma sucessão cultural. E os resultados, a opção por apresentar os resultados aqui só de São João de Brito e de Manique, prende-se exatamente por serem aqueles que são mais interessantes para termos de discussão. Até porque são os campos que desde sempre, desde 2017, têm vindo sendo acompanhados e as coisas têm corrido um bocadinho de acordo com aquilo que foi a planificação, sem haver desvios ao programa. As drogas são também, de facto, importantes termos o conhecimento do que aqui acontece e, em termos de abundância de artrópodes, não há grandes diferenças quando nós estamos a fazer a contagem ou a avaliação
nas culturas de cobertura. Portanto, independentemente de estarmos em São João de Brito ou estarmos em Nanica, nós estamos de facto com valores muito idênticos em termos de ordens que aparecem. O mesmo já não acontece quando nós olhamos para a cultura principal, em que São João de Brito apresentou valores muito superiores em termos de abundância de artrópodes em comparação com Manica, em que de facto nós temos valores muito baixos. Estas diferenças podem ser atribuídas eventualmente à sucessão cultural que é praticada em cada uma das parcelas. Em termos de, e aqui estão exatamente também em termos de morfotipos que foram identificados também mais uma vez, São João de Brito a apresentar um maior número de morfotipos, 131, quando comparado com Manica com 52. Portanto, no fundo, aquilo que nós com este Mar Sol pretendemos é aumentar a biodiversidade, melhorar a atividade do solo. Basicamente, esse é o nosso grande objetivo, é de facto termos biomassa, termos reciclagem de nutrientes, termos mais bactérias estabilizadoras de fosfato, termos atividade fitoestimulante, enzimas, uma maior atividade das enzimas do solo, mais micorrizas, mais rizóbios, mais artrópodes se possível, mais nematos benéficos, no fundo, dá mais vida ao solo. Oportunidade complementar. Como a Ana Paula referiu, o conhecimento, portanto, a Ana Paula falou diversas vezes na questão da sessão cultural e, portanto, nós neste projeto tivemos necessidade e temos sempre necessidade de caracterizar, fazer a caracterização dos sistemas de produção desta região do Vale do Tejo. Com esse objetivo foi elaborado um questionário, um inquérito, em que a população inquirida foi um conjunto de explorações e parcelas, e reparem que eu falo aqui explorações e parcelas, já vão perceber porquê, nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Arruda, dos Vinhos, da Zambuja, Cartaz, Colgã, Louros, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Torres Novas e Vila Franca de Xira. Portanto, é um conjunto bastante amplo de concelhos e que abarca toda esta região, podemos considerar o Vale do Tejo. Em termos de tamanho da amostra, foram consideradas duas unidades estatísticas. Uma unidade estatística para alguns dos variáveis, atributos, podemos dizer assim, considerou-se a unidade estatística exploração /produtor, em que, portanto, a amostra foi constituída por 53 unidades e a unidade estatística parcela, e na unidade estatística parcela, portanto, foram consideradas 114 unidades. E o que vou pretender, portanto, nós estamos na posse de informação muito válida, temos muitos dados, já começamos a trabalhar, mas é óbvio que ainda podemos considerar que estamos numa fase inicial e que iremos, portanto, este trabalho de análise dos dados irá continuar. Portanto, aquilo que eu vou apresentar é uma pequena amostra daquilo que é o trabalho que ainda irá ser desenvolvido neste âmbito dos elementos. Decidimos agrupar algumas classes e podemos concluir que portanto, cerca de 41% das explorações inquiridas apresentam área superior a 120 hectares. Portanto, reparem, é bastante significativo. A seguir temos a classe, continuamos a ter a classe das explorações com menos de 30 hectares. Portanto, parece que estamos em situações extremas, mas como eu disse, isto vai depender muito depois da localização das explorações em termos de conselhos. Quanto à titularidade da parcela do cultivo, aqui decidimos, portanto, criar estas três classes, portanto, ou se quiserem, podemos dizer 4 categorias. A exploração
Portanto, a parcela, e aqui já estamos a falar de unidade, da unidade estatística parcela, já não de exploração. Portanto, a parcela explorada por conta própria, por arrendamento, procedência ou outra forma de exploração. E, portanto, verificamos que 65% das parcelas inquiridas pertencem à categoria de arrendamento. E, portanto, se considerarmos vá lá, a cultura principal, a primeira cultura principal, a segunda cultura principal e a terceira cultura principal, caso houvesse. Portanto, seriam as três culturas mais importantes dentro do conjunto de atividades desenvolvidas no âmbito da empresa agrícola, da exploração, e para cada uma das parcelas inquiridas. E verificamos que, sem dúvida, 60% dos inquiridos responderam, portanto, para todas as 114 parcelas, que era, sem dúvida, a cultura do tomate como cultura principal. Só a seguir tínhamos o milho com 22% e depois temos as restantes culturas. Em relação à segunda cultura, reparem que aqui o cenário muda e, portanto, a segunda cultura passa a ser agora o tomate 10 para 10%, vejam a importância que o tomate tem no sistema de produção, e passa a ser a batata com 26% e o milho com 26%. Portanto, com porcentagens muito semelhantes, o que dá a ideia que é óbvio que estamos aqui a cruzar e estamos apenas a tratar os dados relativamente às parcelas, porque depois a questão na exploração, tudo isto pode mudar. Agora, com base nos dados da última campanha, ou seja, considerarmos 2018-2019, aqui já trabalhando, portanto, não por ordem, mas sim, não por ordem de importância, cultura principal, primeira cultura principal, segunda cultura principal, terceira, mas sim, já com a área que foi efetivamente cultivada, podemos dizer, para cada uma destas atividades. Então, podemos verificar que na última campanha da amostra, do total das parcelas inquiridas, temos 1.322 hectares de tomate, 257 hectares de batata e só depois o milho com 125 e o girassol com 110. Portanto, temos aqui um grande, mais uma vez, um grande predomínio do tomate. Em termos de número de parcelas, 70, 23, mais uma vez, o maior predomínio das parcelas dedicadas à cultura do tomate e logo a seguir a cultura da batata. Portanto, isto dá-nos também aqui uma ideia de que o enfoque tem que ser, sem dúvida nenhuma, a cultura do tomate, mas logo a seguir temos outras culturas, nomeadamente a cultura da batata, que deverá ser considerada. Com algumas notas conclusivas, então, podemos dizer que predominam as explorações de classe área superior a 180 hectares, ou se quiserem, 48, de uma outra forma, 48% das explorações apresentadas superior a 120 hectares, 65% do total das parcelas são exploradas em regime de arrendamento e só 31% por conta própria. O tomate representa 61% como cultura principal, em termos de número de parcelas, o milho e a batata 26% como cultura principal 2, os casos não determinados 28% como cultura principal 3. Na última campanha, o tomate ocupou a área de 1.322 hectares, da área total das parcelas amostradas, seguida da batata com 257 hectares. A superfície média das parcelas de tomate é 19 hectares e da batata 11 hectares. Portanto, nós vamos continuar a analisar estes dados, temos muita informação, agora vamos entrar também na questão do próprio itinerário, portanto, são dados que merecem uma boa reflexão e serem trabalhados de uma forma cuidada e que nos vai auxiliar de certeza depois, até mesmo em termos da parte experimental, dos ensaios que a Ana Paula referiu relativamente aos campos de ensaio. Mas, pronto, depois teremos a ocasião de falar mais em concreto sobre isso. Com a professora Céu, 65% de parcelas exploradas em regime de arrendamento poderá ser um constrangimento para a implementação das culturas de cobertura. Ou não? Mas se formos a ver, se calhar muitas são empresas agrícolas que exploram terras próprias dos sócios
dessas empresas, não é? E por isso pode não ser um Pode não ser. constrangimento. Pode não ser. Significa Mas que tem uma porcentagem alta, não é? é uma porcentagem alta. Porque, de facto, no nosso inquérito, o inquérito foi feito com um objetivo concreto, de facto, de tentarmos caracterizar o itinerário técnico da região do Val do Tejo, e agora que começamos a trabalhar os resultados, começam-nos a aparecer algumas lacunas, e esta foi uma delas que apareceu agora, porque se calhar faria mais sentido saber o este rendimento de campanha ou não. Exatamente. Mas não podemos voltar às pessoas a perguntar novamente. Que a conversa o feedback que eu tenho recebido por parte de alguns agricultores vai exatamente nesse sentido, ou seja, muitos agricultores dizem, ok, eu não vou investir numa parcela pequena que eu, à partida, no próximo ano posso não fazer, que é um rendimento de campanha. E isso é um sistema que ainda existe, no caso do tomate em concreto, ainda predomina. E há outro fator, outra questão que tem que ser equacionada e que também tenho recebido algum feedback, é que há muitas parcelas que os agricultores não conseguem instalar estas culturas de cobertura por questões que se prendem com a sua má drenagem. Ou seja, há uma grande deficiência, isso é algo que temos vindo a falar há alguns anos desta parte. Notamos que aqui na nossa região foi dada muita importância à questão da rega, e hoje rega-se muito bem e trabalha-se muito bem toda a tecnologia da rega, da irrigação, mas para a maior parte dos agricultores, com algumas exceções, digamos, muitos deles estão aqui presentes, a questão da drenagem foi esquecida. E muitas vezes a questão da drenagem não é só uma questão ligada ao agricultor. Está, do meu ponto de vista, está num patamar mais acima, ou seja, é algo que tem que preocupar as associações, as organizações de produtores, e tem que ser algo mais abordado em termos, podemos dizer, governamentais ou de política de investimento. Porque pensarmos pensar que o agricultor vai resolver o problema da drenagem na sua própria parcela é mentira. Quer dizer, a questão da drenagem tem que ser vista ao nível da região. E aí tem que ser as organizações de produtores, junto das suas associações, a fazer pressão junto do poder político, porque, reparem, não faz sentido nós dizermos, ok, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de uma agricultura mais sustentável, faz todo o sentido fazer culturas catastróficas, de cobertura, seja o que for, e depois não criarmos as condições, os agricultores dizerem, ok, isso é tudo muito interessante, mas eu não tenho condições para as fazer. E, portanto, cai de terra. Há aqui um conjunto de situações que tem. Claro que quanto mais falarmos em culturas de cobertura, quanto mais provarmos, e este projeto serve exatamente para isso, para mostrar as chamadas as mais-valias, as vantagens comparativas que temos com esta instalação destas culturas, mas nada serve se depois não forem resolvidos um conjunto de outros aspectos, nomeadamente esta questão da posse da terra, nomeadamente a questão da drenagem. O trabalho que tenho feito nos últimos anos em relação a isto da drenagem, temos vindo também a aplicar a lógica da não aplicação da cultura de cobertura quando já é muito tarde. O risco, muitas vezes, da aplicação com alguma mobilização é que vamos destruir a cultura natural de cobertura, as palhas, os restolhos, etc. Portanto, eu estou a fazer um trabalho que vou apresentar, não sei bem quando, mas em breve, sobre a análise de satélite das parcelas onde foram aplicadas mobilizações para a cultura de cobertura e o contrário. Portanto, estamos a estudar, nós temos imagens de 17 anos, podemos ir para recuar no tempo e ver o que é que se passou em todos os tipos de clima, portanto, onde começou a chover em setembro, onde não choveu, onde choveu só em novembro, uma brutalidade e não sei o quê, e o impacto que eu acho, e na altura que fiz algumas mobilizações em novembro, por exemplo, o impacto foi negativíssimo, porque a cultura não só não se instalou como deve ser, já não estava calor, como vinha destruir o sistema que estava com os restolhos, etc. Estou a falar em milho, tomate é um bocadinho diferente. Mas isto tem muito a ver com o clima do próprio ano. E, portanto, a partir daí comecei a aplicar culturas de cobertura sem sementeira com mobilização. Portanto, são incluídas ou sementeira direta ou sementeira a lanço. E, portanto, no pior dos cenários,
fica sempre os restolhos e alguma vegetação espontânea. E tem sido nesse caminho que nós estamos agora a fazer algumas análises também, e penso que também é um primeiro sinal que eu acho que queria deixar ficar, é que o risco de uma mobilização tardia é perversa, torna-se muito difícil dela até março ou abril, quando nós começamos a fazer a cultura, tirar algum rendimento de matéria orgânica, que é a primeira opção, e a verdadeira necessidade da cultura do solo fica estragada. E, portanto, deve ser aqui algum critério nesse sentido, e o tomate tem muito a ver com isto, porque não tem praticamente restolhos, e normalmente, se não se fizer nada, nesta altura temos uma boa camada de cobertura. Não seria as ervas ideais, não seria as infestantes, nem as gramíneas ou algumas leguminosas que nos interessariam, mas está coberto o solo, que eu acho que é o ponto número 1. O solo não pode estar nu, nunca. E esta é a grande dificuldade, mesmo com esta tentativa de fazer a cultura. Da seca, prática de novo desenvolvimento vegetativo, não fiz aplicações de glifosatos e fez-se uma mobilização convencional sem qualquer problema. E isto hoje há técnicas e ferramentas fáceis de adaptar, e o projeto pode incluí-las, de ter uma monitorização daquilo que é necessário ou não para aconselhar a mobilização ou a aplicação mesmo dos trissecães. Eu acho que são as instalações dos campos de ensaio, nós recorremos a mobilizações, mas sempre mobilizações muito ligeiras, portanto não mais do que uma gradagem. Mas é óbvio que estaremos muito interessados neste último ano do projeto até a considerar outras hipóteses de instalação das culturas de cobertura. Mas eu partilho em absoluto dessa ideia. E penso que muitas vezes, sempre que a gente faz mobilizações então, durante o inverno, é contra-producente. E estamos a mobilizar, estamos a destruir matéria orgânica. É cara que não queremos. Portanto, não queremos diminuir a poluição de carbono no nosso solo. Queremos incrementá-lo. As culturas de cobertura e queremos incrementar, através das leguminosas, a captação do oxógeno da atmosfera. E é óbvio que também já aprendemos que, com algumas exceções, no caso, temos um ensaio, por acaso, eu e a Ana andamos sempre assim um bocadinho, em que sabemos que estamos a fazer errado, mas isto é experimentação e nós temos sempre, quando fazemos experimentação, temos que ir para casos extremos. Temos, por exemplo, uma situação no campo, que é o campo das malhadinhas, em que fizemos instalações tardias, mas aí o próprio agricultor tem uma solução cultural que não permite pivotar a cultura mais cedo, mas mesmo assim fizemos instalações tardias, mas como ele também vai dispor, só precisa da parcela mais tarde, mesmo assim, com instalações tardias que não sabemos que à partida não são as mais adequadas, o ano passado e até mesmo há 2 anos temos conseguido níveis de produção de biomassa bastante aceitáveis. Eu queria acrescentar e reforçar mais uma vez é que as culturas de cobertura são muito importantes, mas são importantes semear na altura certa. Tem sido agora, e desde que o projeto começou, que nós andamos a insistir, sei que não é fácil, mas que temos um período muito curto, entre, digamos, outubro, que muitas vezes não é outubro, é novembro, ou até dezembro, como já aconteceu em alguns campos, só até fevereiro, porque final de fevereiro tem que se pensar em introduzir a cultura principal, e nós temos vindo a trabalhar nesse sentido, em sítios curtos, que se ajustem ao solo e clima, onde vamos introduzir a cultura intercalar. Claro que tudo que são entre 3 meses, 3 meses e meio, é muito curto para que se produza alguma coisa em condições, não é? E usualmente na perspectiva ou de forragem, isso então é complicadíssimo. Na questão de depois de enterrar, desiderar, etc., eu acho que dá, mas temos mesmo que cumprir estes timings. Por outro lado, concordo plenamente na questão da semeadura direta, aliás, temos vindo a falar bastante desse tema. Nós, na Frente Prato, temos tido imenso sucesso com a semeadura direta neste tipo de, não neste tipo de culturas intercalares, mas nas misturas anuais, que no fundo acaba por ser um bocadinho, digamos, o mesmo conceito e, portanto, acho que seria uma mais-valia para o projeto conseguirmos ter dados de semeadura direta também para as culturas intercalares. Dada a questão dos ráfanos e das consociações a nível de fungos e bactérias de solo e notóides, bem, acho que o ráfanos não sei qual foi utilizado, mas há aqui vários ráfanos e várias relações sobre este tipo de situações, e depois não sei se a situação será esta ou não. O tentar adaptar os tais ciclos mais curtos
ao tempo disponível e haver várias soluções para o tempo disponível que há. Porque assusta-me um bocado quando se pretende fazer uma coisa benéfica do solo e depois se põe glifosato em cima para destruir. Portanto, acho que é tão mal uma coisa como a outra e se calhar eu estava para o inverno todo, não sei. Mas se calhar tentar jogar um bocadinho mais com o tempo disponível possa ser uma solução. Na parte da medição, falou também na matéria orgânica. Isso é uma coisa que, por acaso, com o João, já temos falado com os EcoSkims, podia ser importantíssimo. Se essa medição está a ser feita, era bom divulgarmos, porque pode ser uma ferramenta muito bem utilizada agora no próximo quadro. E era um dos EcoSkims que poderíamos ter. Podemos não dizer que vamos aumentar X valor, pretendemos chegar a X valor, mas que ao praticarmos estas atividades podemos alcançar e estamos a melhorar. Pode não ser alcançado por diversas razões, não é? Mas pelo menos ao fazermos podíamos dar essa indicação que poderia ser muito interessante. E é exatamente isso que nós pretendemos agora nesta segunda parte, que é em grupos um bocadinho mais restritos discutirmos e depois haver um porta-voz que de facto se pronuncia sobre as questões e as considerações mais pertinentes dessa discussão. Cristina Almeida, Cadova, responsável de campo. Alexandra Bandeira, Italar, responsável de Elsa Valério, técnica da Escola Superior Agrária de Santana. Almeida, técnica da Torre. Flório Vinagre, sócio-gerente da Sociedade Agrícola das Malhadinhas e parceiro do Macho. Ana Barratas, diretora do Centro de Investigação e Desenvolvimento na Faculdade. Luís da tua casa, Também não se Eu sou Luís Delgado, fala parte da Rosa Santos Coelho, da Escola Agrária. Artur Amaral, da Escola Agrária. Vasco Montes, produtor. Sou Mani Bartz, sou hoje pesquisadora na Universidade de Coimbra, mas eu sou do Brasil, sou filha de agricultor e sou filha do agricultor pioneiro do sistema plantio direto no Brasil e sou parte da Federação Brasileira de Plantio Direto. Se me permite falar um pouquinho mais, Claro. Muito da discussão de vocês, muitos dos desafios que vocês estão lidando agora, os nossos agricultores já estão lidando há 30, 40, 50 anos no Brasil. Então, eu espero que dentro desse grupo eu possa contribuir, discutir mais com vocês, porque eu acho que tem algumas coisas que vocês conseguem dar um passo um pouquinho mais adiante para não ficar patinando tanto em alguns problemas que vocês estão encontrando no momento. Obrigada. Paula Ferreira, investigadora primeira. Maria Lourdes Inácio, investigadora primeira. Isabel Pinheiro Castro, investigadora linear que trabalha em microbiologia do solo. José Lucas, E vocês estão a falar cada vez mais baixo. Eu chego aqui. Suzete, cadê essa energia? Eu estou Suzete da Agromais e trabalhando com eles. Magda Lopes de Frota. Maria do Céu Godinho da ESAS. Eu ando Paula Cotner. Que é o networking. Portanto, vamos debater em grupo um conjunto de questões que está dividida em três rondas. Normalmente tem 2 a 3 questões cada ronda, sendo que vamos ter agora 20 minutos para discutirem e tomarem as notas de acordo um bocadinho com a orientação que o facilitador também vos pode dar. Têm papel de cenário, têm canetas, têm post-its se quiserem. Olha, explique um bocadinho porque é que quer. Faça favor. É que, perante estas questões que estão a ser colocadas, possam dar os vossos contributos, possam vir a ser ainda incorporados no projeto. E também, de algum modo, validar ou não aquilo que foi aqui apresentado nos resultados obtidos até ao momento. Podem dizer que aqueles resultados não fazem qualquer sentido e que aquilo que estamos agora a começar um projeto novo. pode ser agora se for a verdade. Vamos ter 20 minutos, quando faltar 5 minutos, a Paula dá a indicação, tem que começar a fechar
as questões e assentar aquilo que é para apresentar. Cada facilitador irá pedir ao grupo que indique um porta-voz. Está bem? Do primeiro grupo, vai ser primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, o relator do primeiro grupo para as questões da primeira ronda, ou seja, qual o grau de importância que atribui aos resultados apresentados pelo projeto Mais Solo, tendo em conta a consideração dos resultados apresentados e a sua experiência de realidade, quais os parâmetros considera mais importantes, quais aspectos valoriza mais com a introdução dos temas de cobertura. As conclusões que nós chegamos é que sim, de facto, são importantes, mas a nossa equipa está à espera de mais. A nossa equipa e este grupo e nós do projeto também estamos à espera de mais. Portanto, aqui o repto é continuar para depois no final termos mais resultados. Está bem? Portanto, essa foi a primeira questão. Relativamente à segunda e à terceira questão, houve aqui algumas dúvidas em termos da diferenciação das questões e nós acabámos por ter aqui assim tudo num pacote, está bem? E, portanto, tendo em consideração os resultados apresentados e a sua experiência barra realidade, quais os parâmetros consideram mais importantes? A biodiversidade, e foi aqui assim diferenciado a relevância para o controle de pragas, a estrutura do solo, portanto, a evolução, concretamente a evolução da estrutura do solo, o seu controle, a sua medição com indicadores, o conhecimento e a adaptação às mudanças, portanto, a enquadrar estas mudanças de práticas e que têm obrigatoriamente de ter conhecimento associado para se passar esse conhecimento, a biomassa e a produtividade, o controle de investantes, que também está ligado com a biodiversidade, e a importância, foi aqui referenciada a importância das contas de cultura como um aspecto relevante a ter em consideração. Claramente muito importante, mas também claramente mais importante em tomate e monocultura. É preciso fazer mudanças no itinerário técnico e é preciso repensar os itinerários técnicos pré-fixados. Cada vez mais é preciso levantar dados, receber dados para poder tomar as melhores decisões. Isto foi assim o conclusão do primeiro. Portanto, no fundo, para nós é muito importante que se utilize uma leitura de cobertura bem feita, que seja semeada na altura correta para que haja um timing definido e que tenha uma mais-valia, portanto, a nível de produção e, inclusivamente, a nível de eficácia do risóbio, porque as nossas leguminosas também são inoculadas com risóbios específicos e, portanto, quando a temperatura do solo começa a baixar muito, ele deixa de ser tão eficaz. Portanto, esse também é um ponto bastante importante. E, por outro lado, portanto, e aí é a consequência de, se o agricultor começar a pensar em fazer a sua cultura principal a retirar um bocadinho mais cedo, portanto, logo aí conseguimos uma mais-valia nos dois sentidos.
Ok. Acabamos aqui a janela da oportunidade, colocar as culturas de cobertura certas, a estrutura do solo, e aqui colava-me o profundo, estrutura do solo muito importante para a proteção da cultura, e a reciclagem dos nutrientes. Isto foi unânime aqui nesta grupeta. Depois, as questões que se entendem mais importantes. A erosão barra drenagem, que não foi consensual, foi controverso, e os aspectos a valorizar dependem da ecologia. Isto é que é muito, muito importante. É que estes aspectos a valorizar devem depender da ecologia do local, do ano e também do produtor. Portanto, isto é mesmo à medida. Cada vez mais a solução é à medida. É isto dizer que a cultura intercalar que vamos introduzir depende muito das condições de solo e clima, portanto, de todas as variedades que vamos utilizar que estejam adaptadas às condições de solo e de clima da exploração. E do regime de utilização do agricultor, ou seja, depois também temos que pensar se vai ser só para reciclagem de nutrientes, se vai ser para fazer mulching, se vai ser para fazer forragem. Isto tudo são fatores que teremos que ter sempre em conta. Nós tínhamos grupo heterogéneo, não é? E tivemos uma vantagem, tal como esse grupo teve vantagem de ter uma pessoa ligada à vertebrado e às sementes, nós tivemos uma pessoa ligada à indústria. Estivemos a dialogar e a conversar muito acerca da monocultura. Portanto, isto tem muito a ver com a monocultura. De qualquer modo, tanto a indústria como a produção e como os colegas ligados à investigação, acharam que, de facto, os resultados do projeto são muito promissores, são interessantes e são viáveis. Real são viáveis, portanto são viáveis. São passíveis de ser feitos e aplicados depois no campo e a outros produtores. Outro aspecto importante, principalmente na monocultura, é a importância do aumento da biodiversidade, tal como vocês referiram, a importância da matéria orgânica e a importância da melhoria da estrutura do solo, que uma vez que os outros colegas também já referiram esse aspecto. Nós colámos a terceira e a segunda e ficámos aqui um pouco variados, mas essencialmente são esses os aspectos principais. Que foi quase unânime que não é clara. Ainda colocámos com maiúsculas. Portanto, esta importância da utilização dos indicadores para comunicar aquilo que decorre das práticas culturais não é clara ainda. Portanto, há aqui uma questão muito importante que é uma palavra-chave que foi aqui muito mencionada, que é dar continuidade a estes trabalhos. Se pode ser que dessa forma estes indicadores biológicos tomem maiores proporções em termos de comunicação, muito embora seja de muito difícil comunicação. Eles não devem ser comunicados à partida. Chegámos a esse ponto, se calhar da maneira como estamos a fazer. Foi muito engraçada a conversa com a Paula Farleira. Paula. A Paula, a determinada altura, disse logo: não é dizer há mais enzimas, não é para isto. Está bem? Portanto, a forma como vamos comunicar estas melhorias não pode ser como estamos a fazer. Temos que reverter isto. Depois mais. E, portanto, no fundo, é mais dizer ao agricultor que começamos a utilizar mais a questão dos biofertilizantes e tentamos reduzir aquilo que são os fertilizantes de síntese. Portanto, acho que será uma mais-valia esse discurso. Quando vamos em biofertilizantes, falamos na questão dos óvulos, dos ossos das pseudormonas, etc. Exato. E o agricultor é sensível à redução de custos. Sim. É o mais, a cantar é o que manda, não é? Traduzir por coisas que se percebam, não é? Que sejam perceptíveis e que entrem na sua conta de cultura, no fundo. Exato. Portanto, deixar esta coisa de mais insetos, mais morfótipos. Esquece lá. Não pode ser assim. Está bem? Pronto. Não, o senhor está de volta que não quer. Não quero mais morfótipos. Essa assusta com eu tenho tantos bichos. Não quer que eu vá. Isso é para tratar, não é? Isso é para tratar. Onde é que se comprou o antigo? Depois, aqui a pergunta 2. Claramente aqui houve uma frase que disse, enfim, que ilustra um pouco aqui a resposta à pergunta 2, que é 3 anos destas coisas é nada. É de facto muito importante dar continuidade. É muito importante que estas parcelas se mantenham para dar continuidade a esta informação. Portanto, de facto, o Mais Solo pode ser um começo para dar continuidade a esta informação que é de uma enorme importância e, portanto, há que garantir um longo prazo nestes estudos. Neste grupo também nós referiu-se que é importante ter os bioindicadores para quantificar a quantificação das práticas e estudos a longo prazo. Ao contrário
área dos museus foi referido um aspecto importante na apresentação dos dados, e decorreu da discussão da manhã, foi da manhã. Que está relacionado com a utilização da prestação espontânea. E referiu-se aqui neste grupo várias vezes que, sim, a prestação espontânea de facto utiliza-se, mas nos dados que foram apresentados nós temos uma testemunha, e na testemunha os nossos bioindicadores, principalmente no que diz respeito à microbiologia, eram muito mais baixos. Pronto, portanto, é importante e não vamos alterar tudo o que temos estado e a forma como estamos a apresentar, porque aqui também há algumas coisas que nós podemos aproveitar e manter. Nos artrópodes nem tanto. Nos artrópodes não, pronto, mas não consigo dizer isso. Foi referido também a importância das minhocas, principalmente quando nós comparamos sistemas, não nas modalidades, que ainda não conseguimos perceber isso, porque ainda não temos os grupos, ainda não temos a identificação das minhocas, mas principalmente quando nós temos as minhocas que são recolhidas em sistemas de monocultura e outros sistemas onde já temos alguma sucessão cultural. Eu referi também que temos já os dados desta cultura de cobertura e, de facto, a diferença é abismal. Este bioindicador é fundamental e é muito fácil de ver. Não precisamos de estar a fazer. Fácil de ver. E de contar? O segundo aspecto, referiu-se que para um trabalho experimental coerente não podemos ter isenção de aplicação de produtos químicos. Portanto, temos que ter sim várias modalidades para conseguirmos experimentar e tentar perceber para cada uma delas como é que nós depois conseguimos chegar aos produtores e dar a informação que funciona nestas condições e para a forma como estão a produzir. Pronto, basicamente é isso. Que é importante, de facto, promover a comparação. É importante mostrar qual é que é a diferença entre um campo num modelo convencional e um campo num modelo do mais solo, com as culturas de cobertura. Foi aqui também, já agora, e nesse sentido, foi aqui referenciada a importância de uma monitorização mais regular, uma monitorização mais integrada, não é, mais integrada como suporte a tomadas de decisão. Mais alguma questão que queiram acrescentar? É que eu preciso muito que eles falem, mas eles não querem falar. Portanto, isto era relativamente à segunda, vem muito na sequência daquilo que elencaram também. Relativamente à primeira, qual a importância? A importância é clara, mas é necessário provar, é necessário mostrar, passar a mensagem que, de facto, os indicadores biológicos são importantes e podem traduzir o que se faz e o que se faz melhor. E também ficou aqui expresso que, também nesse sentido, o agricultor acredita no que vê, portanto, precisa de ter feedback para incorporar essas práticas. E uma coisa interessante e que vem na sequência dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos, os ensaios no agricultor. É muito importante para o agricultor ver diferenças entre aquilo que normalmente faz e aquilo que se está a propor com os projetos. Pronto, acho que mais ou menos isto, não é? Nesta terceira ronda, começámos a perceber que algumas das questões eram respondidas da mesma forma como fizemos para as questões iniciais. Portanto, a importância foi unânime, toda a gente atribuiu uma importância bastante elevada, e depois nós colámos a questão 2 e a 3, dizendo que, claro, a recuperação dos nutrientes é um aspecto fundamental, o aumento do teor de azoto no sistema, outro aspecto, o controle de infestantes e de fitófagos também foi indicado como sendo relevante, e a diminuição de fertilizantes químicos, uma vez que nós podemos aumentar os teores de matéria orgânica e reduzir aqui inputs químicos que podem depois também ajudar à conservação do solo e da água. Basicamente. Vamos começar pela primeira e nós temos aqui, sim, vários aspectos que o nosso grupo considerou que eram importantes. Inicialmente não os seguiámos, mas depois resolvemos começar por atribuir importância, e o nosso primeiro
o mais importante é de facto o aumento da rentabilidade. Foi isso que foi aqui considerado mais relevante ao nível das culturas de cobertura, aumentar a rentabilidade. Depois também outras questões, a fixação de azoto, o aumento da matéria orgânica, o retorno económico da cultura de cobertura e a melhoria da qualidade do solo em geral. Isto foi aquilo que nós pensámos face à primeira questão. Em termos de qual a finalidade que se atribui às culturas de cobertura, a produção de forragem, destroçamento e a utilização, isto foi algo falado, a utilização de plantas como culturas de cobertura que não necessitem de mobilização, porque a mobilização irá depois contrariar o efeito que se pretende exatamente com elas. Também se falou aqui na incorporação, mas está aqui entre parênteses, porque foi algo controverso aqui assim no grupo, porque na realidade a mobilização depois traz outras questões que se calhar nós não queríamos. A terceira questão, características, valoriza nas culturas de cobertura. Portanto, culturas que não necessitem de mobilização, que tenham uma rentabilidade mais elevada e depois ficou aqui em aberto, depende também da finalidade das culturas de cobertura e depois dos objetivos que se pretende em termos da cultura principal. Na terceira ronda, muito importante as culturas de cobertura para a cultura principal, de facto, principalmente em termos de estrutura de solo. Pronto, foi aqui destacada a estrutura de solo. Do ponto de vista de hierarquização, de utilização destas culturas, claramente outra vez a melhoria do solo, ao nível da reciclagem dos nutrientes, física, química e biológica, está aqui no top. A forragem não tanto, mas também. Mas não tanto, mas também. Está bem? Está bem, uma base económica, portanto a forragem pode ser uma mais-valia na parte. Exato, muito embora esta questão biológica é muito difícil de comunicação. Estamos aqui, colocámos aqui, porque foi também algo de sugestão, que todas estas coisas devem ser demonstradas em quintas de demonstração, em locais onde as pessoas possam ver. Depois, não foi nada consensual em termos de hierarquização na questão 3, mas de qualquer maneira não tem importância, porque a adaptação destas espécies ao sistema, a janela de oportunidade é unânime, pronto. Os ciclos precoces e a reciclagem, a capacidade de reciclagem é que não está totalmente unânime em termos de importância, mas isso não tem mesmo importância nenhuma. Elas estão ali com um forte papel. Depois, o facto de poderem ter um crescimento rápido também, e depois há aqui dois aspectos que foram aqui referidos no nosso grupo e que podem acrescentar e que são de um enorme interesse. Os serviços ao ecossistema que estas plantas introduzem. Não só no que diz respeito à fonte de néctares e pólenes para insetos polinizadores e outros, como nós sabemos, mas também como fonte de alimento a outros organismos, nomeadamente a passarada, as aves. E, portanto, serviços do ecossistema, muito, muito importante aqui introduzir nas nossas conclusões. E eu terminaria, porque não vale a pena estarmos agora aqui, não é? Partilhar, a partir dos resultados feitos pelas várias discussão que cada grupo fez, e agora temos aqui as questões. Ficamos com os dados registados e conseguimos perceber mais ou menos as tendências. Mas queríamos utilizar um inquérito de algum modo para. Pedimos que peguem nos vossos telemóveis, se liguem à rede da escola, que é gratuita, sei o que é. E pode ser com os dados também, não é? Para cada um dos parâmetros que coloca a ordem de importância, o aspecto mais valoriza com a introdução de culturas de cobertura. Portanto, é exatamente o mesmo sistema do anterior, que tem a introdução. Aqui se anda a ver este já motivo toda. Sempre mais uma civilidade do nosso calendário.